Graças pais amados, eu convido você mais uma vez a refletir juntamente comigo acerca da palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma série de reflexões baseados na revista Palavra e Vida, revista esta fornecida pela Convenção Batista Brasileira e que tem servido como revista para as escolas bíblicas dominicais dessas igrejas. E nessa oportunidade nós vamos estar meditando sobre a lição 7 dessa revista, deste trimestre, desse último trimestre de 2020, que traz como tema Eliseu, quando a adversidade é a falta de recursos. Essa lição foi escrita pela nossa irmã Marilane Flores Tavares Soares, lá da cidade dos Campos dos Goitacazes, cidade aí do nosso querido pastor Jorge, e eu tenho certeza, que Deus tem algo a nos falar nessa ocasião. E essa lição tem como texto base, texto bíblico base, o texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 38 ao verso 41, e que nos diz: Voltou Eliseu para Gigal, havia fome na terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-a na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Essa lição nos faz pensar sobre esse tema, quando a adversidade é a falta de recursos. E essa lição e o texto que proposto em 2 Reis é uma experiência enfrentada ali por Eliseu, que era um profeta do povo, um profeta de Deus, que servia ao Senhor ali no reino do norte. E ele então estava num momento, numa localidade onde havia fome, onde havia falta de recursos. O povo estava passando por fome naquela terra. E ali Eliseu, reunido com seus discípulos, muitas pessoas, ali instruindo seus discípulos, Eliseu então percebe que havia fome, que eles estavam com fome. E Eliseu então pede aos seus moços, aos seus servos, para que preparassem ali uma sopa, um cozinhado, para que pudesse alimentar aquela gente. E Eliseu então pede para separar uma panela grande e fala a um dos seus moços: olha, vai lá buscar então alguma coisa para poder colocar nessa sopa, nesse cozinhado, para dar de comer a essas pessoas. E diz o texto que seus discípulos saíram em busca de alimento. Mas como havia escassez de alimento, eles apenas encontraram uma trepadeira silvestre e colheram ali o fruto daquela trepadeira, que aqui é chamado de colossíntidas, que é um fruto que parece uma laranja, de tamanho de uma laranja. E aqueles homens então pegam, colhem daquele fruto e levam para a casa de Eliseu, e ali então preparam aquela sopa, aquele cozinhado. E quando as pessoas então começam a se servir e começam a comer, alguns daqueles homens que ali estavam percebem que aquele alimento era venenoso, que poderia causar um grande dano, levando mesmo à morte daquelas pessoas. E aqui então vai exclamar, morte na panela. Ou seja, olha, toma cuidado, não comam dessa comida, porque quem comer dessa comida certamente
irá morrer. E a lição então fala disso, olha, em momentos que nós atravessamos em nossas vidas, quando temos que vencer adversidades, que se resume na falta de recursos. Não temos para onde correr, não temos para onde ir. E aqui então aquelas pessoas estavam com fome, mas não tinham de onde tirar o alimento. Não havia recursos naquela terra. Mas o profeta de Deus, Eliseu, fala, olha, vai lá buscar. E aqui então é interessante, né? É que naquele quadro de grande fome na terra, Eliseu primeiro, né, pede para pegar uma grande panela. Porque Eliseu sabia que certamente Deus estaria provendo o alimento àquelas pessoas. Interessante também que o próprio nome Eliseu pode ser traduzido como Deus é a salvação. E Eliseu sabia que mesmo em meio à falta de recursos, mesmo em meio à falta de alimentos, Deus estaria providenciando o alimento para sustentar aquela gente. Então Eliseu pede, né, nessa experiência, para separar uma panela grande. E começa então ali a aquecer aquela panela. E enquanto isso, ele pede para alguns dos seus servos irem à procura de alimento. E é interessante, né, que a instrução de Eliseu ao servo foi essa: olha, sai dessa casa e vai em busca de alimento para colocar aqui dentro dessa panela. E o servo, né, obedece, né? O servo ali tem toda a prontidão em servir, mas o servo não tinha conhecimento, ele não sabia que aquele fruto era um fruto, né, nocivo à saúde dos seres humanos. Ele não sabia que aquele fruto poderia trazer morte às pessoas que consumissem dele. Mas ele tem boa disposição. E a autora da lição, ela chama atenção para isso. Que às vezes nós temos, né, em nosso meio pessoas que têm disposição em servir, mas que ainda falta conhecimento. E por isso acabam errando, acabam se enganando e, né, sem querer, enganando outras pessoas e colocando em risco a vida de muitos. Talvez, né, você esteja passando por escassez de recursos. E aí Deus fala contigo, olha, vai lá e procura, porque eu vou dar, né, a solução para você. Mas você acaba se enrolando, porque você pega a primeira coisa que aparece na sua frente, mas você não sabe o risco que aquilo pode trazer na sua vida. Mas às vezes no momento de desespero, ou às vezes por falta de conhecimento da palavra de Deus, você acaba consumindo algo que não é de Deus, que não é bom para você, porque você, muito embora tenha disposição de ir atrás daquilo que foi dito, mas você acaba se enganando e talvez colocando em risco a sua casa e a sua família. Mas aqui o texto diz então que apesar disso, né, apesar daquele fruto trazer grande dano à vida das pessoas, apesar daquela comida estar ali trazendo como consequência mesmo a morte daquelas pessoas, o profeta de Deus, ele vai pedir então, olha, não se preocupem, né, tragam farinha, trazei farinha. E o texto diz então que Eliseu pega aquela farinha, mistura com aquela comida e assim corta o efeito, né, o veneno, o mal que poderia ocorrer pelo consumo daquele alimento. E talvez, né, na falta de recursos, nós precisamos ver uma intervenção ainda mais direta de Deus para purificar aquilo que nos traz males. Talvez, né, nós estejamos vivendo, e estamos, né, podemos assim entender, um período que nos faltam recursos. Falta, né, a sede, né, na terra da presença de Deus, a fome da terra, na terra da palavra de Deus. E nós temos consumido muitas coisas ruins. Mas é necessário, né, que Deus haja novamente e que Ele possa então estar cancelando
todo o mal que existe, por tudo aquilo que talvez você esteja trazendo para dentro da sua casa e que tem trazido mal para a sua vida. Talvez na falta de recursos, você esteja procurando tantas coisas nesse mundo e esteja se contaminando por essas coisas. Mas essa palavra quer dizer o seguinte: olha, é preciso que Deus opere na sua vida. E a autora aqui chama atenção também por aspecto da farinha, né? A farinha ali também é a ideia do trigo moído, né? Aquele que foi moído, que foi triturado. E ela faz uma comparação na revista, dizendo que aquela farinha representava a presença de Jesus. Jesus que foi moído, que foi triturado. E a presença dele nos purifica de todo o pecado, de todo o mal que possa existir em nossas vidas, que possa existir em nossa casa. E essa lição então diz: olha, não se preocupe, né? Mesmo quando houver falta de recursos, certamente, né, você pode esperar na providência de Deus. Você pode confiar que Deus estará purificando a sua vida e te sustentando em toda a falta. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fazer prosperar, que Deus possa colocar diante de você os recursos necessários para você superar as adversidades da sua vida. E certamente que você também possa aprender a esperar e entender o recurso que vem das mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê mais uma semana de paz na sua presença.